bem? Meu nome é Nayara Gandes, esse é meu canal, espero que vocês gostem do meu conteúdo. Já começo pedindo para vocês curtirem, comentar e compartilhar com a sua família, com seus amigos, e que eu vou ficar muito grata. Então hoje eu gostaria de compartilhar como eu descobri que eu tinha direito à nacionalidade espanhola. Para quem não sabe, eu sou descendente de japonês, espanhol e português. E meu esposo é descendente de espanhol, português e italiano. E quando nós estávamos morando fora do Brasil, a gente morou um ano entre a Suíça, França e Portugal, desculpa, e Canadá, não sei por que eu falei Portugal, e Canadá, a gente viu o quanto a nacionalidade, a cidadania europeia era importante para morar na Europa. Como a vida seria muito mais fácil, você resolver as burocracias, né? Por mais que a gente estava com visto de trabalho, né? Meu esposo e eu estava morando com ele por conta do visto dele, a gente sentia muito esse problema da burocracia para resolver tudo, sem ser cidadão europeu. E tanto na Europa como também no Canadá. Se você tem uma cidadania europeia, de alguma forma a sua vida facilita. E aí, em 2021, eu descobri, eu já sabia que eu era descendente de espanhol, de espanhola, inclusive. E eu sempre quis, sempre fui atrás de informações sobre cidadania, seja italiana, portuguesa. E eu não me encaixo na italiana, mas meu marido se encaixava. Então, olhando assim as redes sociais, de 2021 para 2022, eu comecei a buscar por conta própria a cidade onde minha bisavó tinha nascido, né, na Espanha, pelo Family Search, e eu não conseguia encontrar informações assim conclusivas, verídicas sobre onde ela realmente tinha nascido. E aí, quando a gente retornou ao Brasil em 2023, rolando assim o Instagram, meu marido viu um post sobre a nacionalidade espanhola que estava se iniciando naquele momento, né, naquele ano, em 2022, que é a Lei da Memória Democrática, que é a famosa LMD. Essa lei ela veio para reparar todos as pessoas, né, os espanhóis, os descendentes que fugiram da guerra civil que ocorreu em torno de, eu só preciso confirmar o ano para poder falar com mais exatidão para vocês. Mas essa, essa guerra civil aconteceu de 1936 a 1939 e também depois veio a ditadura do Francisco Franco, né, que foi a ditadura franquista de 1935 a 1975. E todos os espanhóis, eles entraram em guerra ali, né? Teve uma guerra civil no país. Muitos morreram nessa guerra. E quem não morreu conseguiu fugir do país. Muitos vieram para a América Latina, para a América do Sul, foram para alguns locais da Europa também, outros foram para os Estados Unidos. Então, assim, os espanhóis se espalharam pelo mundo, mas a grande parte veio para a América Latina, né, que foi Cuba, México, Argentina, Brasil, se encontra muitos descendentes de espanhóis. Então, essa lei ela veio para reconhecer, né, o reconhecimento das vítimas da guerra civil e da ditadura. Ela vem para promover uma educação histórica, né, do que ocorreu na Espanha naquela época. E também tem muitos símbolos, muitos monumentos na Espanha que lembram essa ditadura. E também o que eles vieram para reparar os descendentes, dando direito à nacionalidade espanhola. Quais são esses descendentes? Os filhos, os netos e também bisnetos de espanhóis. Então, eu vou explicar para vocês sobre essa nacionalidade.
Então, ela entrou em vigor em 2022, em outubro de 2022, para reconhecer, para dar direito a esses descendentes. Então, o grupo 1 desses descendentes seriam os filhos e netos de espanhóis exilados. O grupo 2, filhos de mulheres espanholas que perderam a nacionalidade por se casar com um estrangeiro. E o grupo 3, que são os filhos de pessoas que obtiveram a nacionalidade pela Lei da Memória Histórica em 2007. E eu e minha mãe, nós nos encaixamos nesses grupos. No caso, nós nos encaixamos no grupo 2, que são filhos, minto. No grupo 1, nós nos encaixamos filhos e netos de espanhóis. No caso, minha mãe, né, ela é neta de espanhola, e minha bisavó se casou com um brasileiro no Brasil, então ela perdeu a nacionalidade por ela estar se casando naquele momento com um brasileiro. E depois ela veio ter meu avô, os irmãos do meu avô, né? Meus tio-avós. E então, assim, como que a gente fez? Em 2023 a gente retornou para o Brasil. Eu comecei a buscar por conta própria, não consegui encontrar nada sobre a nacionalidade, sobre a certidão dela. No final de 2023, conversando com uma amiga, ela me indicou um advogado de Bauru, né, da minha cidade natal, que ele era especialista em nacionalidades, italiana, portuguesa, espanhola. Entrei em contato com ele, passei mais ou menos as informações que eu tinha sobre a minha bisavó, né? Não tinha muito, comecei a perguntar para todo mundo da família, ninguém sabia muita coisa sobre ela, né? Lembrava, conviveram muito com ela, mas quando eu nasci ela já tinha falecido, infelizmente eu não cheguei a conhecê-la. E aí, conversando com ele, passei as informações. Ele falou: não, tudo bem, eu vou pesquisar para você, mas não garanto que eu vou encontrar. Falei: tudo bem. Isso também, meu esposo passou as informações da bisavó dele, que também a bisavó dele veio para o Brasil, casou com um português, eles se casaram no Brasil com um português, tiveram um filho aqui e depois teve a minha sogra. Né, minha sogra, que também é neta de espanhol. A coincidência, né? As duas mães são netas de espanhola. Espanhola, não espanhol. E aí passou, isso foi em dezembro, né? Quando foi em janeiro, fevereiro, eu entrei em contato de novo com o advogado. Eu achei, inclusive, que ele estava na Itália, mas ele estava em Bauru. E a gente estava passando... a gente estava em Bauru, né? Porque eu sou de Bauru. A gente estava passando as férias em Bauru. Fui até o escritório dele. Quais informações ele tinha encontrado, né? Sobre as nossas bisavós. E na hora que a gente chegou lá, ele tinha encontrado a certidão, já tinha todas as informações da nossa bisavó. É lógico, foi online, mas a gente ficou muito feliz naquele momento. Parece que a gente tinha descoberto a América. E aí logo ele entrou em contato, né, com os registros, a gente fechou contrato com ele, fizemos tudo certinho. Ele entrou em contato com os registros solicitando. Do meu esposo chegou mais rápido a certidão. A minha certidão da minha bisavó demorou demais. Não tem ideia, vocês não têm ideia do nervoso que eu passei. Porque a gente pediu as credenciais, né, no consulado de São Paulo, a gente pertence ao consulado de São Paulo. E naquele momento estava demorando para chegar as credenciais. Pra gente, porque a gente precisava levar, né, comprovar que nós éramos nossas mães, né, netas de espanhóis, nós como os filhos das netas, né, no caso, nós não seremos bisnetos de espanhóis, mas sim netos de espanhola, que no caso as nossas mães serão espanholas. E, e a minha certidão, nossa certidão demorou muito para chegar. Sorte que eu tenho uma amiga que estava morando na Espanha, ela entrou em contato com o registro civil, ficou no pé deles e eles enviaram para a casa dela, da casa dela ela enviou para mim aqui no Brasil. Então na hora que chegou eu dei um pulo de alegria, mas assim, isso foi em janeiro. A minha certidão foi chegar em maio e a gente já tinha pedido as credenciais e já tinha saído a credencial. A gente poderia marcar o agendamento, né, a cita,
no consulado, mas não podia marcar porque minha certidão não estava em mãos. Então começou a me dar um desespero. Isso foi em 2024, tá? Não foi esse ano, foi ano passado. Aí nós conseguimos agendar a cita para 12 de junho de 2024. Nós fomos até o consulado, nossas mães foram, a minha, né, a dele, minha sogra, e a gente deu entrada na nacionalidade espanhola. Assim, foi uma vitória muito, muito grande. Nessa primeira etapa, a gente entregou somente os formulários, né, que são os anexos, falando ali as nossas informações e que a gente estava optando pela nacionalidade espanhola e fazendo um juramento ao rei. Então, na hora que você assina o formulário, você está fazendo um juramento ao rei da Espanha, que você vai ser um espanhol, cumprir todas as suas obrigações como cidadão espanhol. E agora a gente está aguardando a segunda fase dessa lei. Como nós fomos lá entregar os formulários, agora a gente está aguardando um e-mail do consulado para que ele peça as certidões da nossa família. Então, assim, a certidão, desde da minha bisavó, a certidão de casamento, a de nascimento do meu avô, a de casamento do meu avô, da minha avó, a certidão de nascimento da minha mãe, de casamento dos meus pais e até chegar a mim, de nascimento. Então, assim, como eu e minha mãe nós somos no mesmo dia, a gente aguarda que primeiro eles peçam a documentação dela, né, mande e-mail para ela, para depois pedir mande um e-mail para mim, solicitando a minha parte de documentação. Então, cada um tem sua pasta de documentação. São documentos diferentes, eu não vou conseguir explicar para vocês exatamente quais os documentos são. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo explicando. Mas assim, já se faz 1 ano e meio que nós fomos no consulado. Isso vai fazer agora em dezembro 1 ano e meio. E agora a gente está aguardando. Eu acredito que a gente vai receber esse e-mail da segunda fase entre dezembro a março do ano que vem. Entre dezembro desse ano a março do ano que vem. Assim eu espero que seja rápido. E a partir desse momento que a gente envia a documentação, eles vão conceder a nacionalidade, né, vão analisar a documentação, emitir o registro civil, para assim depois a gente dar a entrada no passaporte. Que aí com o registro civil em mãos, a gente consegue solicitar o passaporte lá no consulado. Então, essa é a minha história sobre a nacionalidade espanhola. Espero que fique claro, né? Ficou claro para vocês a minha explicação. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu posso explicar para vocês. Mas tem um outro ponto, assim, que eu queria falar, que a nacionalidade espanhola também vai até agora, dia 21 de outubro, a lei da memória histórica, desse ano de 2025. Então, ela está prestes a acabar. E aí, a gente não sabe quando que eles vão abrir, vai ter essa brecha dessa lei novamente para os descendentes de espanhóis. E eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo, que se vocês quiserem eu posso também vir explicar sobre a nacionalidade portuguesa, porque eu também tenho propriedade para explicar para vocês, já que eu sou descendente português, meu esposo também é, eu já tenho as informações sobre a nacionalidade portuguesa, que a gente também deu entrada na nacionalidade portuguesa, e eu posso vir explicar também como foi o passo a passo, como que eu encontrei a documentação e como também eu dei entrada na nacionalidade portuguesa, tá bom? Muito obrigada, espero que vocês gostem desse vídeo. Já curte, já comenta, já compartilha. Se tiver qualquer dúvida, pode colocar aqui nos comentários que eu vou ter um prazer de ajudar vocês. Tá bom? Muito obrigada, até mais!